meus prezados irmãos e amigos que têm nos acompanhado no canal Despertai 1844. Mais uma vez estamos retornando ao estudo da Palavra do Senhor. Dessa vez nós iremos tratar de um tema muito importante também, todos têm sido importantes, mas esse é um tema que eu já venho estudando há muito tempo, é um tema que eu amo muito. O título de nossa mensagem é a Parábola do Adventismo, ou seja, a Parábola das 10 Virgens. Nós iremos estudar esse tema, iremos fazer um percurso desde o ano de 1831 até 22 de outubro de 1844. Iremos iniciar de novo da manhã de 22 de outubro até o fechamento da Porta da Graça ou até a descida da Nova Jerusalém. Peçamos a Deus que nos conceda graça, misericórdia. Eu peço a todos que se inscrevam no canal, que tenham nos assistido, que vocês venham compartilhar essa mensagem, que vocês venham divulgar uma mensagem que é a mensagem de Deus. Que Deus assim nos conceda graça e sabedoria, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, Criador dos céus e da terra, muito obrigado, Senhor, por sua graça, bondade e misericórdia para conosco. Pai, peço ao Senhor, em nome de Jesus, nosso bendito Salvador, que nos perdoe nossos pecados. Que o Senhor, mais uma vez, abençoe essa mensagem que será proclamada e que possa alcançar, segundo a Tua graça e bondade, os corações daqueles que necessitam. Nos perdoe, Senhor, abençoe mais uma vez este canal Despertai. Abençoe a mensagem que iremos transmitir, segundo os méritos de Jesus. Amém. Daniel capítulo 8, versículo 14. E ele me disse: até 2.300 dias, então o santuário será purificado. E outras versões dizem: até 2.300 tardes e manhãs, então o santuário será purificado. Antes de 1831, o fazendeiro Guilherme Miller já havia estudando a Bíblia há algum tempo, e ele se deparou com esse texto de Daniel, capítulo 8, versículo 14. Guilherme Miller, estudando, pesquisando, orando a Deus, ele chegou a uma conclusão, que esse texto se aplicava à volta de Jesus a esta terra para buscar o seu povo e purificar este planeta com fogo e enxofre. Baseado em Daniel capítulo 8, versículo 14, ele iniciou sua pregação, sua proclamação, e ali se iniciou Apocalipse capítulo 14, versículo 6. Guilherme Miller foi o primeiro representante de Apocalipse capítulo 14, versículo 6, que é o primeiro anjo. Olhei e vi o anjo voando pelo meio do céu, tendo o grande evangelho eterno a proclamar a todas as nações, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: teme a Deus e dá-lhe glória, pois vinda é a hora do seu juízo. Então ele acreditava que Daniel capítulo 8, versículo 14, era a purificação dessa terra e Deus retornando para buscar o seu povo. E naquele período iniciou também uma parábola, que também é uma profecia. É a parábola de Mateus capítulo 25, que leiamos. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que, tomando os seus lampiões, saíram ao encontro do noivo. E 5 delas eram prudentes, e 5 eram insensatas. As que eram insensatas, tomando os seus lampiões, não levaram azeites consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com os seus lampiões. E tardando o noivo, todas elas cochilaram e dormiram. E à meia-noite houve um grito: eis que o noivo vem, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam os seus lampiões. E as insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque os vossos lampiões estão apagando. Porque os nossos lampiões estão apagando. Mas as prudentes responderam, dizendo: não, para que não falte a nós e a vós, mas ide antes aos que o vendem, e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e a porta foi fechada. Depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos para nós.
Mas ele respondendo disse: em verdade vos digo, eu não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então nós olhamos aqui a parábola das 10 virgens, e o que antecede a parábola das 10 virgens é a parábola do grande banquete das bodas. Nós iremos tratar também dessa parábola, que ela e a parábola das 10 virgens estão interligadas, uma que explica a outra. Nós iremos ler alguns comentários importantes, né? Esse comentário aqui é de um grande amigo meu já falecido, o irmão João Bungli. Leiamos. Convencido da iminente vinda de Cristo, aí vem o esposo, sai ao encontro, Mateus 25, verso 6, para as suas bodas. Não posso por mais tempo permanecer em silêncio em frente a essa solene advertência. E o convite é especial, sem participar aos irmãos, tomando assim conhecido a todos os reais significado dessa vinda, antes da segunda vinda à terra. Esta gloriosa vinda é uma verdade presente, que se destina a despertar, revigorar, confortar e reanimar. É uma mensagem acompanhada de reavivamento, reforma e poder. E não é disto que nós precisamos, irmãos? Pois bem, esta é a última mensagem de graça que o bondoso e misericordioso Deus envia à sua igreja. E esta, por sua vez, o declara ao mundo, através deste grito. Mateus 25, verso 6, dando em plena meia-noite. Deus, neste chamar, faz ver sua igreja, as 10 virgens, à luz do passado que uma vez elas receberam, creram e ensinaram. Mas por causa da demora do esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Isto é, deixaram de lado ou esqueceram desta preciosa luz. Esta solene advertência é uma mensagem de cuja aceitação ou rejeição depende do destino das almas, de sua ou minha salvação, meu prezado irmão. Citando o grande conflito, página 490, abre aspas, todos que afligem a alma pelo arrependimento do pecado e pela humilhação perante o Senhor, para que não acontecesse serem extirpados dentre o povo, de igual modo, todos quantos desejam seja seu nome conservados no livro da vida, deve agora, nos poucos dias de graça que restam, afligir a alma diante de Deus, em tristeza pelo pecado e em arrependimento verdadeiro. Deve haver um exame de coração profundo e fiel. O espírito leviano e frívolo, alimentado por tantos cristãos professos, deve ser fechados. A obra de preparação é uma obra individual. Nós somos salvos em grupos. A pureza e devoção de um não suprirá a falta dessas qualidades em outros. Então, 490 do grande conflito nos chama para uma reforma e um reavivamento, um despertamento. A pureza e devoção de um irmão não vai preencher o vazio do outro. A Bíblia acumulou e juntou os seus tesouros para esta última geração. Todos os grandes acontecimentos e solenes realizações da história do Antigo Testamento estão se repetindo na igreja nesses últimos dias. Interessante, né? A Bíblia acumulou e juntou os seus tesouros para esta última geração. Todos os grandes acontecimentos e solenes realizações da história do Antigo Testamento estão se repetindo na igreja nesses últimos dias. Todos os grandes e solenes acontecimentos estão se repetindo na igreja adventista do sétimo dia, nesses últimos dias. Então, o que temos que fazer para não se perder de surpresa? Examinar toda a história passada,
examinar os grandes acontecimentos entre o povo de Deus em Israel antigo. Davi está dirigindo a intercessão da igreja pela salvação de almas até aos confins da terra. Os profetas ainda estão testemunhando dos sofrimentos de Cristo e da glória que se seguiria. Ali todas as verdades acumuladas, prestemos atenção, ali todas as verdades acumuladas nos são apresentadas vigorosamente para que possamos tirar proveito de seus ensinos. Estamos sob a influência do todo. Que pessoas nos convenceram, tendo-nos sido concedida como herança toda esta rica luz, concentrando toda a influência do passado com a nova e crescente luz do presente. Maior poder é dado a todos os que seguirem a luz. Terceira mensagem escolhida, página 339. Ali todas as verdades acumuladas. Então foi acumuladas muitas verdades para nós hoje, para nós adventistas do sétimo dia. E nós estamos examinando essas verdades que foram acumuladas para os últimos dias. Revista Herald, 14 de abril de 1903. Leiamos. Abre aspas. O aviso chegou, nada é para ser autorizado a entrar no que vai perturbar o fundamento da fé sobre a qual temos vindo a construir desde que a mensagem veio em 1842, 1843 e 1844. Eu estava nessa mensagem, diz Ellen G. White, e desde então eu tenho estado em pé diante do mundo, fiel à luz que Deus nos deu. Não propomos colocar os nossos pés para fora da plataforma em que foram colocados, como no dia a dia em que buscamos o Senhor com fervorosa oração. A procura da luz. Você acha que eu poderia desistir da luz que Deus me deu? Ela é como a rocha eterna. Ela tem me guiado desde o dia em que a recebi. Então esse aqui é o testemunho da profetisa Ellen G. White com respeito à luz acumulada que Deus agora despejou dentro do movimento adventista desde 22 de outubro de 1844, quando ali Deus abriu a porta do lugar santíssimo. Ali resplandeceu a luz acumulada para o povo de Deus. Diz mais, nunca estamos ausentes da mente de Deus. Ele é nossa alegria e nossa salvação. O texto está em Mensagens Escolhidas, volume 3, página 338. Cada um dos antigos profetas falou menos para o seu próprio tempo do que para o nosso, de modo que suas profecias são de utilidade para nós. Então, as profecias de Isaías, Ezequiel, Amós e outros profetas do Antigo Testamento, eles falaram menos para o seu tempo, e luz acumulada ficou para nós, adventistas do sétimo dia, a partir de 22 de outubro de 1844. Foi-me mostrado repetidamente que as experiências passadas do povo de Deus não devem ser consideradas sem valor. E aí, irmãos, não devemos tratar a história desses eventos como trataríamos a um almanaque do ano anterior. Você tem que se lembrar dos fatos porque a história vai repetir-se. Então, Ellen G. White diz que não devemos tratar a nossa história como um almanaque do ano anterior. A história do passado, ela diz o quê? Está se repetindo. E nós iremos analisar e ver que a história do movimento do Advento de 1831 até 22 de outubro de 1844 está se repetindo dentro do movimento adventista desde o dia 23 até o fim do tempo.
Então, para não sermos pegos de surpresa, o que temos que analisar? A história passada. A história passada é um espelho pelo qual olhamos o quê? O futuro. Ao recapitular nossa história passada, havendo revisado cada passo de progresso até ao nosso nível atual, posso dizer, louvado seja Deus. Ao ver que o que Deus tem realizado enche-me de admiração e de confiança na liderança de Cristo. Nada temos que recear quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos a maneira em que o Senhor nos tem guiado e os ensinos que nos ministrou no passado. Então, Ellen G. White, ela diz aqui que nós não devemos temer, recear, ter medo do futuro. A não ser que nós esqueçamos o quê? A maneira, os ensinos que Deus ministrou no passado. Então, se nós não conhecemos a nossa história, se nós não conhecemos o passado, se a gente não tem revisado, não tem um conhecimento minucioso desse movimento, desde 1831 até 22 de outubro de 1844, de 22 de outubro de 1844 até os nossos dias, significa que nós não somos verdadeiramente adventistas do sétimo dia. Não estamos preparados para enfrentar o futuro. Isso significa que nós estamos fazendo o papel de virgem louca. De virgem louca. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 360, abre aspas. Há grandes verdades por muito tempo ocultas sob o monturo do erro, que devem ser reveladas ao povo. Ellen G. White diz bem aqui muitas verdades debaixo do lixo da apostasia. O erro, a apostasia tem se colocado em primeiro lugar perante o povo. E a verdade de Deus está bem atrás, escondida por detrás dos erros apresentados dentro do movimento adventista do sétimo dia. Ela é bem clara, olha, há grandes verdades por muito tempo ocultas sob o monturo do erro. Então há necessidade que aqueles que têm o conhecimento pleno da verdade, que venham se despertar para despertar o povo de Deus. Aqui nós temos uma imagem. Nessa imagem nós olhamos aqui o povo de Israel, o arraial de Israel, e um sacerdote com a trombeta de prata, tocando, despertando o povo de Israel, que um grande acontecimento iria acontecer no dia 10 do sétimo mês. Esse movimento aqui, despertando o povo, representou o movimento de Miller. Miller foi o primeiro homem a tocar a trombeta de prata, mostrando que em breve o santuário seria purificado. Era uma profecia que se cumpria a partir do dia 1º do sétimo mês. E Guilherme Miller já se foi, faleceu. Então, quem são esses sacerdotes que têm o conhecimento, que está tocando a trombeta de prata, despertando o arraial de Deus? São aqueles que têm o pleno conhecimento da verdade. São aqueles que têm o pleno conhecimento das 3 mensagens angélicas. Não é qualquer pessoa que se levanta e abre a boca que diz que é da verdade presente. Não, de forma nenhuma. São aqueles que têm o conhecimento da verdade presente, são aqueles que hoje estão tocando a trombeta dentro do arraial adventista do sétimo dia, despertando o povo de Deus e dizendo: temei a Deus e dá-lhe glória, pois a hora dos juízos dos vivos estão o quê? Chegando. Se despertem, se preparem. Então são aqueles que estão dando uma mensagem de reavivamento e reforma. Não estão dando uma mensagem desequilibrada, mas uma mensagem equilibrada, reavivamento e reforma. São aqueles que estão hoje trazendo a mensagem de 1888, a mensagem do como. Essa é a profecia que está se cumprindo hoje em nosso meio. E eu pergunto, você está buscando
fazer parte deste grupo que está despertando o povo de Deus? Continuemos então. O livro de Isaías, capítulo 8, versos 18 diz: Eis que eu e os filhos que o Senhor tem me dado somos para sinais e maravilhas em Israel. Ou seja, o povo de Deus, o verdadeiro povo de Deus, são sinais. E também tocamos neste princípio, que os profetas são sinais e maravilhas. Comentário Bíblico Adventista, volume 4, página 1179, está escrito: todos precisamos estudar como nunca antes a parábola das 10 virgens. Ellen White aqui diz o quê? Que nós devemos estudar como nunca antes a parábola das 10 virgens. Como importante então esta parábola? Que a profetisa diz que devemos estudar essa parábola como nunca foi estudada antes. Qual é a importância dela para nós, adventistas do sétimo dia? Que lição ela traz para nós? Que advertência? Que luz acumulada se encontra nesta parábola das 10 virgens? É o que nós devemos descobrir. Nos debruçar na Bíblia e no espírito de profecia. Devemos deixar de ser aqueles pesquisadores de aquário. O que é um pesquisador de aquário? São aquele pesquisador que não tem os livros de Ellen White de forma física em sua estante. São aqueles pesquisadores que ficam só recebendo textos de grupos de WhatsApp ou do Facebook. São aqueles pesquisadores que são chamados virgem louca porque não têm o conhecimento e não procuram ter o óleo em suas vasilhas, duas coisas, lâmpada e óleo, certo? Então, nós precisamos, certo, estudar como nunca antes a parábola das 10 virgens e deixarmos de ser o quê? Pesquisador de aquário. Ou seja, só transmitir aquilo que alguém falou para a gente. Outra coisa, irmãos, muitos irão se perder. Muitos irão se perder. Por quê? Porque não procuram orar a Deus, se consagrar, não procura examinar por si mesmo. A Bíblia diz: examinai as Escrituras, porque julgastes nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Ninguém deve examinar por ninguém. Devemos ter o conhecimento da verdade por nós mesmos. Devemos ter alicerces firmes na rocha, para que as ventanias que estão soprando sobre nós, as sacudiduras, não venham nos lançar fora da palavra eterna de Deus. Lembrando que a sacudidura é o seguinte: não é o trigo que vai permanecer nos templos adventistas, de forma nenhuma. Eu pergunto, Ellen White diz que a história está se repetindo. Nos dias de Cristo, quem foi que permaneceu nos templos de Jerusalém? Foi o trigo ou foi o joio? Foi o joio. O joio era a maioria, o trigo era uma minoria insignificante. O trigo representava os discípulos de Jesus, foram expulsos. E Jesus agora falou que aquela grande casa, aquele grande templo, ali as pessoas que estavam ali eram o quê? Lobos. Eram lobos. Então não pense você que hoje será o contrário, que o joio todo vai sair da igreja pela mensagem, vai ficar só aquele pouquinho de trigo dentro da igreja. Isso não vai acontecer. Tal tempo nunca há de acontecer. Continuemos então. E deixemos de ser o quê? Pescador de aquário. Deixemos de ser pescador de aquário. Examinemos por nós mesmos a palavra de Deus. Cada pessoa deve ouvir o último convite para as bodas do Cordeiro, ter desejado de todas as nações, página 27. Ela diz mais: saiam os mensageiros de Deus para levantar o estandarte e dar a advertência. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Testemunhos para ministro, página 234. O poder da mensagem é a mensagem, aí vem o esposo. Ia com ela um poder impulsor
que movia a alma. A mensagem proclamada por Miller e os seus companheiros, nelas havia um poder que transformava os corações. A verdade é como um fogo arde-lhe nos ossos, enchendo-os de um fervor, de um fervoroso desejo de iluminar aqueles que se assentam na escuridão. Serviço Cristão, página 105. Primeiros Escritos, página 238. O clamor aí veio o esposo, amoleceu os corações de milhares. Foi de cidade em cidade, de vila em vila, até que o povo expectante de Deus ficasse completamente desperto. Olha o que aconteceu. Os mensageiros iam de cidades em cidade, de vilas e vilas, até que o povo foi o que? Despertado. É o que precisa repetir-se em nossos dias. Devemos deixar o comodismo, a preguiça, a letargia e despertar o povo de Deus, de cidades em cidade, de vila em vila. O apóstolo São Paulo disse o quê? Eu me gastei e gastei por vocês. Todos os detalhes desta parábola devem ser cuidadosamente estudada. Revista Herald, 31 de outubro de 1899. Todos os detalhes desta parábola devem ser cuidadosamente o quê? Estudada. Cada detalhe, a lâmpada, o óleo, o azeite, as duas classes de virgem, aquele que deu o grito à meia-noite, ex-noivo, a noiva, tudo deve ser examinado, cada o quê? Detalhe. Revista Herald, 19 de agosto de 1890. Algumas vezes tem sido citada a parábola das 10 virgens, 5 das quais eram prudentes e 5 loucas. Esta parábola foi e será cumprida, olha só, esta parábola foi e será cumprida ao pé da letra, pois tem uma aplicação especial para este tempo. E como a mensagem do terceiro anjo tem se cumprido e continuará a ser verdade presente até o fim do tempo. Então essa parábola foi e será cumprida. Ela tem uma dupla aplicação, certo? Então a parábola das 10 virgens, ela iniciou, nós iremos ver dentro do Espírito de Profecia, com a pregação de Guilherme Miller, e os levou até 22 de outubro de 1844. Amanhã de 23 iniciou de novo a repetição desta parábola, de tudo aquilo que havia acontecido desde o primeiro grito de Guilherme Miller até a saída de Jesus do lugar santo e sua entrada ao lugar santíssimo. O grande conflito, página 393, abre aspas. A parábola das 10 virgens de Mateus 25 ilustra também a experiência do povo adventista, olha só. Então a parábola das 10 virgens, ela ilustra, ela se aplica ao movimento adventista do sétimo dia nas suas duas fases. Primeiro, na sua etapa, que ali era o movimento do advento, de 22 de outubro de 1844, passou a ser o quê? Adventista do sétimo dia. Depois disso, falou a respeito de sua vinda em seu reino e expôs a parábola que descreve as duas classes de servos que lhes aguardam o aparecimento. O capítulo 25 inicia-se com estas palavras. Então o reino do céu será semelhante às 10 virgens. Aqui se faz referência à igreja que vive nos últimos dias. Então a parábola das 10 virgens é uma aplicação à igreja adventista do sétimo dia, a igreja que existiria nos últimos dias. A mesma que é indicada no final do capítulo 24.
Sua experiência é ilustrada nessa parábola pelas cenas de um casamento oriental. Então, Mateus 24, esta parábola será compreendido com Mateus 25, uma explicando a outra. A vinda de Cristo, como era anunciada pela mensagem do primeiro anjo, entendia-se ser representada pela vinda do esposo. O grande conflito 393. A vinda de Cristo proclamada por Guilherme Miller desde 1831, como era anunciada pela mensagem do primeiro anjo, entendia-se ser representada pela vinda do esposo. Ali eles entendiam, os mileritas, que Mateus capítulo 25 estava se cumprindo em seus dias, que a proclamação de que Cristo viria à terra. Cristo era o esposo que vinha buscar sua esposa e purificar essa terra com fogo e enxofre. Até 2.300 tardes e manhã, o santuário será purificado. Os mileritas entendiam que o santuário do qual Daniel 9, versículo 8, 14 estava se referindo, era a terra. Eles desconheciam o santuário celestial. Mas por que desconhecia? Por causa da grande apostasia da supremacia papal de 1.260 anos. Foram 1.260 anos de escuridão. Mas Daniel disse o quê? Que a ciência, que o conhecimento da verdade iria se multiplicar após 1798, com a ferida mortal da primeira besta. E ali começou a se cumprir realmente na íntegra, porque a partir de 1831, essa mensagem começou a ser proclamada, de Apocalipse capítulo 14, versículo 6. Leiamos então, demos continuidade. Revista Herald, 19 de agosto de 1890. Faz-se frequentemente referência à parábola das 10 virgens, 5 das quais eram prudentes e 5 eram loucas. Esta parábola cumpriu-se, olha só, e se cumprirá novamente ao pé da letra, porque tem uma aplicação especial para este tempo. Olha só que maravilha! Esta parábola cumpriu-se e se cumprirá novamente ao pé da letra, porque tem uma aplicação especial para o quê? Este tempo que nós estamos vivendo. Nós necessitamos estudar a sua versão anterior, o seu primeiro cumprimento de 1831 a 22 de outubro de 44. Somente assim nós iremos entender o que está se passando hoje dentro do movimento adventista. Nós iremos entender quem é quem. Nós iremos entender sobre a organização adventista, o anjo de Laodiceia, a igreja de Laodiceia. Nós iremos compreender hoje quem deu aquele grito: eis o noivo. Ou seja, quem representa o cortejo nupcial. A igreja da Reforma diz que são eles o cortejo nupcial. Mas essa semana eu estava falando para uma irmã e disse: olha, a igreja da Reforma nunca se encaixou dentro das profecias. Porque ela não prega a mensagem da reforma por saúde na íntegra, ela não ensina a mensagem de 1888 e desconhece os reformistas, eles não pregam a verdadeira santificação do sábado, eles não pregam sobre a verdadeira conduta cristã, então eles não têm a mensagem para dar ao mundo. Então eles não se encaixam dentro dessa profecia, certo? E eu provaria e provo por A mais B, dentro da palavra de Deus. Damos continuidade. A parábola das 10 virgens tem uma dupla aplicação, uma partir de 1831 até 22 de outubro de 1844. A segunda aplicação desta parábola iniciou desde 23 de outubro de 1844, que terá duração e uma aplicação até o fim dos nossos dias. Meus prezados irmãos e amigos, nós iremos ler o último texto
dessa introdução dessa mensagem da parábola das 10 virgens, iremos ler o seguinte texto de grande conflito, 393. A reforma espiritual que se generalizou sob a proclamação de sua segunda vinda correspondeu à saída das virgens. A reforma espiritual que se generalizou sob a proclamação de sua segunda vinda correspondeu à saída das virgens. Ou seja, em 1831 as igrejas estavam corrompidas. A igreja de Sardes, o anjo de Sardes, ali Deus levantou um homem, não para tirar as pessoas de suas igrejas e construir outras igrejas, não. A meta de Miller era que essas igrejas deveriam ouvir a mensagem, se reformarem e se prepararem para a vinda do esposo, a vinda do noivo. E aqui Ellen G. White diz bem claro, certo? Ela diz bem claro que a reforma espiritual que se generalizou sob a proclamação de sua segunda vinda correspondeu ao que é a saída das virgens. Então, o movimento das virgens iniciou com a proclamação da mensagem de Guilherme Mille: teme a Deus e dá-lhe glória, pois vinda é a hora do seu juízo. Até 2.300 tardes e manhãs o santuário será o quê? Purificado. Que Deus nos conceda a sua graça, a sua bondade, a sua misericórdia, que nós possamos pedir ao Senhor que liberte-nos de todo orgulho, preconceito, porque o que tem acontecido é que muitas das vezes nós permitimos que o diabo semeie em nosso coração o preconceito, a suspeita, a desconfiança, e muitos de nós iremos talvez nos perder, que Deus tenha misericórdia, porque a gente tem orgulho e preconceito de tal pregador, talvez porque ele não fale como você fala, ou ele não é parecido com você. A mensagem nunca veio, nunca virá da forma como eu estou esperando, como você está esperando. Oremos ao Senhor nosso Deus então. Santo Deus de bondade, nosso Criador, nosso Salvador, em nome de nosso Salvador Jesus Cristo, seu Santo Filho, pedimos o perdão dos nossos pecados. Nos liberte, Senhor, de toda a letargia, da morbidade, da morte espiritual. Tira-nos do estado de Laodiceia, de miserável, desgraçados, pobres, cegos e nus. Nos dê um coração de carne, tira de nós o coração de pedra, coração incrédulo e rebelde. Nos ajude, Senhor Deus, a lançarmos mão da Tua graça e comprarmos azeite enquanto há tempo para as nossas lâmpadas. Pedimos-te o perdão, Senhor, por amor de Jesus. Amém.